Ei, ei, ouve e chegou o bojão. Português na veia, é pura motivação. Exterminador das bancas, não tem comparação. Te prepara pra vencer com essa explosão. O bojão tá na área, já pode anotar. Português e redação, ele vai te ensinar. Gramática afiada, ele manda na moral. Transforma qualquer regra em um show sensacional. Concordância, regência, tudo no esquema. Com o bojão do lado, não tem mais problema. Frase fácil, vírgula, moleza. Ele é o exterminador da banca, é certeza. O bojão, o professor campeão, te faz dominar a língua com precisão. Extermina as dúvidas, te dá a direção. Português sem mistério, vem com bojão. Essa redação te assusta. Salve, salve, galera, beleza? Borges aqui. É uma aulinha véspera de Natal, véspera... Prazer, Papai Noel. Papai Noel com essa barba aqui gigantesca já, né? Ou Papai Noel, ou aquele mendigo que enche o seu saco quando você vai comprar pão na padaria, né? E pede pra você comprar uma pinguinha pra ele. Se você não comprar, você sabe que está pecando. Pode ser Jesus pedindo. Um salve pra todos vocês, sejam todos bem-vindos. Sou o Borges, professor de língua portuguesa, seu concurso. E hoje nós temos aí, então, a nossa primeira aula do zero, né? Para a banca COSAC da UFF, Universidade Federal de Fluminense. Não, Universidade Federal Fluminense. E a prova aí da CEAP do Rio de Janeiro. Pessoal, uma prova tranquila, uma prova light, não tenham medo, ok? Mas tem que estudar essa bancazinha aí, que ela é uma banquinha que a gente não tem muita coisa sobre ela. Não, uma banca que ela trabalha mais com vestibulares, então tem que ficar atento aí a isso. Eu peço para você, por favor, deixe o seu like. Borges, mas eu não gostei da aula. Não interessa, tá? Agora é assim que funciona aqui. Ah, eu não gostei, deixa o like. Ah, eu gostei muito. Deixa o like e comenta. Ah, Borges, eu gostaria muito de gostar mais. Ah, então pega, clica no compartilhar e manda pro seu amiguinho, porque vai ajudar. Ah, Borges, por que eu tenho que fazer isso? Porque você vai me ajudar. O importante é isso, a gente se ajuda. Eu trago o conteúdo, você me traz visualizações. Aí eu ganho dinheiro. É assim que funciona a vida, tá? Trouxe aqui, pessoal, exercícios sobre crase pra gente tratar, né? Pô, Borges, mas por que crase cai em todo concurso? Por que isso acontece? Acontece porque a maioria das pessoas não sabe utilizar, né, a crase. Elas não sabem nem o que significa a crase. Então, o grande ponto é, a primeira coisa, entender o que é a crase, tá, pessoal? Por quê? A banca, ela cobra da seguinte forma. Qual que é o objetivo dos conteúdos cobrados? Um bom exemplo disso são os parônimos. Já viu parônimo? Parônimos são aquelas palavras que se escrevem de forma parecida, que se pronunciam de forma parecida, mas não tem nada a ver uma com a outra. Então, isso daí é o que nós chamamos de parônimo. Só que esse registro nem existe na gramática. Não existe na gramática escrito conteúdo, parônimos. Não tem isso. Mas criou-se para as provas. Por quê? Porque gera confusão entre os falantes. O que a banca quer é que você seja um funcionário, um colaborador, um policial, um procurador-geral, um delegado, não interessa. Ele quer que você seja uma pessoa com domínio da língua portuguesa. Então, quando você consegue entender lá, isso aqui, a forma que se escreve, quais são os elementos da escrita, faz com que você seja uma pessoa que domina a língua portuguesa. Dessa forma, você merece o cargo. Então, dos conteúdos, o mais importante é esse. Lembrando que o nosso A com acento grave é nada mais, nada menos do que dois As juntinhos. Então, é A mais A. É como se fosse realmente matemática básica. A mais A igual a com acento grave. Lembrando, tá, que existem outras situações em que acontece isso, como, por exemplo, o A mais os pronomes demonstrativos, né? Isso acontece, as pessoas ficam, meu Deus, acontece crase, sim, antes de palavra masculina. Só que, ó, nesse caso, o aquilo tá no seu lugar, entendeu? Ó, eu me refiro àquilo que disse. Percebe? Então, nesse caso, aqui eu tenho a mais aquilo. Dessa forma, quando eu juntei os dois, quem marca isso para mim é o acento grave indicativo de crase, ok? Então, primeiro ponto, né? O exercício que a banca gosta de trazer
para a gente poder tratar é sobre o que é a crase. Perceba, a pergunta é o que é a crase. Não está perguntando, né? Não você está analisando ali o uso da crase. Você está perguntando, né, a definição de crase. Por isso que é importante entender o que é crase. No trecho, aí ela apresenta um trecho aqui, duas ocorrências de crase, né? Ela fala: encontram-se duas marcações do fenômeno da crase. É correto afirmar que crase nada mais é que... Opa, então ela quer saber o que é a crase. Aí vamos ter lá vários elementos. O sinal gráfico superposto, esse super aqui ficou estranho, né? Ao artigo definido que antecede um substantivo feminino. Pessoal, aqui, né? Digamos que esse sinal gráfico superposto seria realmente o acento grave. O nome desse acento é acento grave, tá? Lembre-se disso. Acento grave, acento circunflexo, acento agudo. E aí o que acontece? Ó, o sinal gráfico superposto ao artigo definido. Até aqui, pô, tá bacana, né? Só que ao artigo definido que antecede um substantivo feminino. Pô, nada a ver. Nem todo substantivo feminino, né? Nem todo A que antecede o substantivo feminino recebe o acento grave. Então, não, nós não temos aqui o uso da crase nesse caso. Por exemplo, é igual eu dizer para vocês: a menina chegou. Ó, a menina chegou. Aqui, o A que antecede o substantivo feminino não levou crase. Então, aqui nós não temos essa ocorrência. Tá errado isso aqui. Tá? Vamos na última. A maneira como se deve marcar um adjunto adverbial de lugar. A maneira como se deve marcar um adjunto adverbial de lugar. Cuidado, tá? Apesar de você usar a crase antes de adjunto adverbial de lugar, como por exemplo, foi à padaria. Foi à padaria, tem crase, né? Acontece a crase aqui, né? Tem um acento, e é um adjunto adverbial de lugar. Só que se eu disser está em casa é um adjunto adverbial de lugar. Então aqui eu tenho mais de uma ocorrência, né? Mais de um tipo de preposição que se usa para indicar lugar. A maneira como se deve marcar um adjunto adverbial de lugar não define o que é crase. Um recurso utilizado pela autora para desfazer ambiguidades. Pessoal, raríssimos são os casos, e é muito importante você saber dessa, que essa aqui é coisa rara, tá? Existe o uso da crase para se evitar ambiguidade. Como assim, Boris? Aqui, ó. Vendo à vista e vendo à vista. Pessoal, essa crase do à vista, se a gente analisar, ela não existe. Por quê? Porque o oposto de à vista, oposto não, né? Mas o equivalente à vista é a prazo. Prazo é uma palavra masculina. Se você já viu alguma aula minha de língua portuguesa sobre crase, você vai saber que eu sempre peço para você trocar a palavra apresentada, né, a palavra feminina, por uma palavra masculina. Se quando você troca a palavra feminina, foi à padaria. Se quando você troca a palavra feminina por uma palavra masculina, mercado, ó, do mesmo campo de ideia, foi a mercado? Não, foi ao mercado. Se aqui eu tenho A mais O, aqui eu tenho A mais A. Se eu tenho A mais A, acento. Eu já expliquei isso. Então, só que o que acontece? Em alguns casos isso não vale. Ó, vendo à vista, vendo a prazo. Prazo é palavra masculina e não pediu o A mais O. O meu Jesus Cristo. Ele não pediu A mais O. Tá, Borges, então por que tem esse acento grave aqui? Aqui o acento é utilizado para se evitar a ambiguidade. É um caso muito, mas muito raríssimo, assim, que você fala assim, meu Deus do céu. Cara, se cair na prova é palhaçada. É palhaçada? É. Mas tá lá. Caiu na prova, tu tem que saber. Então, ó. Vendo à vista, pode ser que eu estou vendendo aquela paisagem, que eu estou vendendo aquilo que você está vendo, né? Agora, vendo à vista com acento grave é o modo como eu vendo. Por isso que, nesse caso, essa crase aqui não haveria, não existiria, mas nós usamos para evitar essa ambiguidade, esse duplo sentido. Ambiguidade significa duplo sentido. Também pode cair com outro nome esse termo ambiguidade. Anfibologia, tá? Muito mais raro para bancas mais tradicionais, mas pode cair.
Letra D, uma forma de indicar movimento na direção de lugar ou de algum ser. Meu Deus do céu. Investir muito no incentivo à leitura, que também voltaram à escola lendo. Pessoal, vocês podem até ver que nós temos aí o uso da crase aqui indicando o movimento, realmente, né? A preposição a, principalmente utilizado com o verbo ir, com o verbo chegar, com o verbo voltar, ele traz essa ideia de movimento. Mas ali, investir muito no incentivo à leitura não traz essa ideia, tá? Então, aqui também não temos essa definição. E, por último, um fenômeno fonético, que consiste na fusão entre duas vogais iguais. Essa palavra aqui é a palavra-chave, tá? Crase vem do latim e significa fusão. Latim escambau, wars. Crase vem do grego e significa fusão. Desculpa, troquei as línguas aqui, tá? Ali, ó. Carlos, pergunte-me, por favor, o que você quer dizer com isso, jovem? Não é crase? Como assim, meu bem? Vou marcar bonitinho aqui, ó. Letrinha C, tá? É letrinha C, então, que define o que é a crase aqui. Se o Carlos mandar a sua pergunta ali, eu respondo a pergunta, tá, Carlos? Tô aqui pra isso. Tô aqui pra vocês, por vocês e com vocês. Ok? Entendido isso, o que nós temos agora? Nós temos o quê? Momento merchandising. Tá achando o quê? Tá achando que só o YouTube faz merchan? Tá achando que só o YouTube faz propagandas aqui? E não, aqui pelo menos não é propaganda enganosa, tá? Aviso a vocês que a mentoria Toca da Raposa está eternamente aberta. Caso você queira, precise de um acompanhamento de língua portuguesa, Borges, eu sou a negação. Eu não consigo. Meu Deus do céu. Calma, tá? Tá tudo bem, faz parte, você não é o único, ok? Mas o que te faz único é buscar melhorar, né, nessa disciplina para você ir melhor na sua prova. Então, estarei sempre à disposição, Mentoria Toca da Raposa. Também temos na Mentoria Toca da Raposa o Gabarito da Redação, que é a mentoria de redação aí para quem tem prova de redação para ser feita. Pô, Boris, meu concurso vai ter redação. Então você vem falar comigo. Venha falar comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá! Exercício, continuando. Se o Carlos mandar a pergunta dele ali, pelo amor de Deus, Carlos, mande sua pergunta, tá? Pera aí, gente, eu vou jogar aqui na tela cheia pra limpar o meu nariz, porque tá difícil, hein? O negócio pegou aqui. No trecho, vamos lá, juntos, tá? Esse conceito revalorizado de utopia qualifica reformas que visam o acesso à terra. O acento da crase, nossa, acento da crase me pega de um jeito, cara. É acento grave indicativo de crase, tá? Ou a própria crase, não é o acento da crase, tá bom? Mas beleza. Foi corretamente empregado. Ótimo, obrigado por me avisar, banca. Das frases abaixo, a única correta quanto ao emprego do acento da crase é a seguinte. Bom, pessoal, então eu já expliquei para vocês, né, aquela dica, já dei aquela dica sobre trocar por palavra masculina, só que eu preciso trazer agora os pormenores, porque pode ser que alguma dos nossos elementos aqui seja um pouco diferente, né? Então, eu preciso que vocês tenham essa noção nesse caso. Eu vou deixar vocês responderem essa. Vamos lá? Bom, líderes de movimentos populares vêm se opondo a reformas que priorizam o capital. Lembrando que aqui, se eu tenho crase, eu tenho A mais A, e esse A aqui acompanha a palavra que vem depois, que vai ser um substantivo feminino, certo? Tá, o que aconteceu ali? Por que aquilo ali tá errado, Borges? Líderes de movimentos populares vêm se opondo a reformas. Quando eu faço a troca, né, eu percebo que o A está sozinho. Só que reformas está no plural. Seria as reformas, para eu poder usar a crase. Então, como o A está sozinho aqui, eu não posso colocar o acento.
tá? Não se coloca acento grave, indicativo de crase, não ocorre crase com o A sozinho antes de palavra no plural. Para eu usar a crase aqui, eu preciso, nesse caso, colocar o S, porque daí é A mais as. A mais as é igual a as. Lindo assim. Matemática básica. Então, o que aconteceu ali é que eu usei a crase antes de palavra no plural. Não se usa se o meu A aqui estiver sozinho. Ele tem que ir pro plural também. De novo, narizinho. Oh, meu Deus. Pronto, pronto. Na letra B, o pensador propunha uma reforma agrária a partir do elemento humano. Pessoal, o verbo partir, eu não consigo trocar por uma palavra feminina, tá? Então é claro, a galera já sabe, regra de crase, não se usa crase antes de verbo. Isso aqui é básico, né? Nunca há crase antes de verbo, ok? Mas isso aqui é algo que tem que ser batido, tem que ser, ó, tem que se lembrar. Tem gente que ainda coloca na escrita crase antes de partir. Esse a partir aqui é campeão. Vamos jogar para a letra E. Foram muitas as discussões, mas não se chegou à decisão. Borges, decisão, palavra feminina. Olha que alegria. O A aqui tá certinho. Calma. A decisão nenhuma. Holy, holy, holy. Vamos trocar aqui decisão por Meu Deus, me faltou uma palavra masculina agora para trocar a decisão. Dá para trocar decisão por julgamento. Vamos trocar decisão por julgamento, tá? Só que eu não vou colocar só o julgamento. Eu vou jogar julgamento nenhum. Certo? Então eu troquei aqui. Agora vamos lá. Foram muitas as discussões, mas não se chegou a julgamento nenhum. Por que isso aconteceu, Borges? Por causa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele não aceita artigo. Se eu já defini que não há decisão alguma, que não há decisão nenhuma, significa, nesse caso, que eu não tenho um artigo para acompanhar a decisão. Então, decisão, no geral, teria aqui o nosso artigo. O nenhuma elimina isso. É só o nenhuma que faz isso, Borges? Não. Quem faz isso? Pronomes demonstrativos, este, esta, estes, estas. Na verdade, esta, estas, né? Essa, essas, aquela, aquelas. Não, e aí você pode juntar com aquela, mas tudo bem, tá? Então, toda vez que eu usar um pronome demonstrativo ali de primeira e de segunda pessoa, pronomes indefinidos, qualquer pronome indefinido vai acontecer isso, tá? Tome cuidado apenas com o pronome indefinido outra ou outras, esse pode aceitar. Também com os pronomes relativos, tá? Só não o a qual e as quais. E por aí vai. São vários os pronomes que não aceitam o artigo. Borges, como é que eu faço para saber? Essa troca aqui que nós fizemos agora. Simples e básica. É troca básica. Eu pego a palavra feminina, troco por palavra masculina. Não se pode misturar criatividade à morosidade. Borges, morosidade é palavra feminina. Vamos trocar morosidade por... Vamos lá. Problema. Não se pode misturar criatividade a problema. Por que que isso aconteceu? Por que que eu não tenho A mais A aqui? Percebe que aqui eu usei um artigo junto de morosidade, mas aqui eu não usei um artigo junto de criatividade. Não entendi, Borges. Vem comigo. Volta pra cá. Volta. Volta, filhote. Explicar pra eles. Entenda o conceito de paralelismo, tá? Por que que nós não usamos crase de segunda a sexta, mas nós usamos crase em das 8 às 22? Por que que isso acontece? Acontece por conta do paralelismo. Percebe que aqui, nesse caso, eu tenho D mais as, logo, gera a contração das. Significa que aqui eu também vou repetir esse as, ó. Aqui eu tenho A
mais as. Então, nesse caso, ocorreu crase por isso. Na de cima, eu só tenho D. Só tenho a preposição D. Significa que eu só vou ter a preposição a. É por isso que vocês têm aquela... Vocês adoram... Quando eu explico aquela regrinha do vou a, volto da, crase a, o pessoal fica louco, né? Eu vou a Brasília, volto de Brasília. A galera fica louca. Nossa, Borges, é tão fácil, né? Aqui, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Por que que isso acontece? Ó, o D tá sozinho. Significa que o A vai estar sozinho. Agora, se eu vou à Argentina, eu volto da Argentina. Ah, então significa... Oh, caramba. Voltou? Parece, filhote? Ou seja, o que aconteceu aqui? Nesse caso, vou a, volto da, ó, de mais a. Aqui significa que eu tenho a mais a. Então, acento grave. Para ficar mais explícito ainda, vou a Brasil, volto do Brasil. O que aconteceu aqui? E fica mais fácil ainda de visualizar a nossa crase, né? Por quê? Eu troquei palavra masculina, ó. De mais o, do. A mais o, ao. Vou ao Brasil. Por isso que quando eu peço para vocês trocarem por palavra masculina, é esse efeito que acontece. É esse efeito que gera. Eu troquei por palavra masculina, eu consigo ali trocar, colocar esse acento grave na crase. É isso que acontece, tá? Então, por que que aconteceu? O que que aconteceu aqui nesse caso, tá? É o que nós chamamos de, aqui de paralelismo, tá? Paralelismo, nesse caso, sintático, que é a repetição da estrutura. Então, eu, nesse caso, abro mão aqui de usar a crase, por quê? Porque se eu não usei artigo aqui, eu não vou usar aqui. Então, quem que vai estar aqui, Borges? Esse A vai ser preposição. Pois quem mistura algo a alguma coisa. O a alguma coisa está aqui. E eu preciso da crase. Tá, Borges, mas não é possível que seja a letrinha C, Borges. Por que que não é possível, meu amor? Por que que você está falando assim comigo? Como assim? Não é possível que seja a letra C. Vamos lá. Não havia no debate sobre as reformas qualquer referência a que tinha sido aprovada pelo governo. Se você analisar, nós temos aqui a omissão de um termo, tá? Por quê? Chamamos isso na língua portuguesa de elipse. Elipse é a omissão de um termo, certo? Também pode ser chamada, nesse caso aqui, como nós temos o caso específico, zeugma, tá? O que é zeugma? Eu simplesmente... tá? Eu escondi um termo que deveria estar aqui, certo? Porque eu consigo encontrá-lo facilmente na oração anterior, ou em parte da oração anterior. Exemplo, né? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Não havia no debate sobre as reformas qualquer referência à reforma. Ah, então a palavra reforma estava escondidinha. Tá, Borges, e por que que tem crase, tá? Ó, perceba, eu troquei aqui, pessoal, eu coloquei reforma ali na frente e fez sentido. Não havia no debate sobre as reformas qualquer referência à reforma que tinha sido aprovada pelo governo. Se o debate é sobre as reformas, eu estou falando ainda, não havia qualquer referência a quê? A reforma, já que eu estou falando das reformas. Qual que não foi discutida? Qual que não foi aprovada? A do governo, tá? Perdão, a que não foi citada, a do governo. Não havia referência. Aí o que acontece? Eu vou trocar reforma por palavra masculina, tá bom? Eu vou trocar por modelo. Ó, não havia no debate sobre os modelos qualquer referência ao modelo que tinha sido aprovado pelo governo. Tanto que se eu trocar, ó, se eu trocar aqui por modelos, ó, modelos. Olha como fica a estrutura. Não havia no debate sobre os modelos qualquer referência ao que tinha sido aprovado pelo governo. Ou seja, eu fiz essa troca, dá até para perceber que o a sozinho já muda para ao.
Isso facilita a minha vida. Mas é claro que aqui facilita ainda mais porque eu descubro que é uma repetição de reforma e dessa forma a crase. Ok? Isso aqui é um exercício, cara, característico da banca que vocês vão enfrentar. Ok? Esteja atento. Já esse aqui não. Esse aqui é gostoso. Esse aqui também é da banca, só que esse aqui é muito gostosinho. Espera um pouquinho. Recomponha-se, jovem. Acomodam-se esplêndidas à sombra da mangueira. Das alterações feitas na redação do fragmento acima, está em desacordo com as normas de emprego do acento indicativo da crase a seguinte. Qual dessas está errada? Né? Pessoal, todas estão certas e nós aprendemos, nós vimos até agora. Né? Nesse caso, esse a preposição, ele indica lugar, sim. Né? Quem está à sombra está em algum lugar. Ou, nesse caso, sob algum lugar. Aqui todas estão certas, mas tem uma que não aceita a crase. Não se usa a crase antes de pronome demonstrativo. Estas ou essa, essas. E por que isso acontece? Porque esse pronome, ele elimina a possibilidade de se usar o artigo, tá? Por quê? Como assim? Ó, fui à padaria. Adoro esse exemplo. Tô com fome, inclusive, não almocei ainda. Calma. Fui à padaria. Fui a essa padaria. O que acontece aqui quando eu faço padaria? Não, padaria não, pelo amor de Deus. Fui a essa padaria. O que acontece aqui? Quando eu faço essa troca. Aqui, fui à padaria. Troco por mercado. Fui ao mercado. Opa, acento grave. Quando eu troco padaria por mercado aqui embaixo, ó, fui a esse mercado. Eu não digo ao esse mercado. O esse, nesse caso, né, quando eu faço a troca, ele não permite que eu coloque o acento. Por isso aqui é a nossa resposta correta. Se você seguir essa minha dica sobre trocar a palavra feminina por palavra masculina na hora de avaliar se tem crase ou não, vai te ajudar a você encontrar, tá bom? É isso. Finalizamos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Por favor, deixa seu comentário nesse vídeo. Borges, eu não gostei da aula. Ótimo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Ó, tem mais gente assistindo do que likes. Por favor, deixe seu likes. Ajuda este professor, pelo amor de Deus, tá? Assim, dessa forma, eu sempre vou trazer mais conteúdos para vocês. Ok? Tranquilo? Light. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu, galera! Começa a explosão, o Bojão tá na área, já pode anotar. Português e redação, ele vai te ensinar. Gramática afiada, ele manda na moral. Transforma qualquer regra em um show sensacional. Concordância, regência, tudo no esquema. Com o Bojão do lado, não tem mais problema. Crase fácil, vírgula, moleza. Ele é o exterminador, da banca é certeza. O Bojão, o professor campeão, te faz dominar a língua com precisão. Extermina as dúvidas.